Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje, por decisão de um juiz da comarca aqui do Rio de Janeiro, o senhor Fabrício Queiroz foi preso. Como não consegui localizar a íntegra da decisão, não poderei, infelizmente, comentar aqui os detalhes que fundamentaram essa medida. De toda forma, localizei o mandado de prisão, que é o documento expedido pelo juízo e que legitima a prisão de alguém, e lá pude observar que a medida foi determinada para evitar que o senhor Queiroz pudesse destruir ou adulterar documentos, coagir testemunhas, ou seja, comprometer a segurança das provas. Como vocês bem devem lembrar, o senhor Queiroz surgiu no espaço público, apareceu diante dos holofotes da imprensa pouco depois do segundo turno das eleições presidenciais, quando foi deflagrada a Operação Furna da Onça, que investiga os esquemas da dita rachadinha aqui na Assembleia Legislativa do Rio. E o senhor Queiroz lá figurava como um dos protagonistas, pois chefiava o gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro e apareceu como suspeito de operar, de organizar esse tal esquema de rachadinhas. Desde aquele período, passamos a ter ciência dos elos estreitos entre o senhor Queiroz e Bolsonaro ao longo de 35 anos de amizade, amizade esta que incluía as respectivas famílias e que parecia ser regada a muitos churrascos e possivelmente também a dinheiro público. Também tomamos ciência dos vínculos estreitos entre essa dupla e milicianos condenados e já presos aqui no Rio, dentre os quais, por exemplo, o capitão Adriano, que chegou a receber uma condecoração aqui na Alerj por proposta de Flávio Bolsonaro e que, nas palavras de Jair Bolsonaro, pai, ora presidente da República, era um oficial exemplar da nossa PM. Hoje, o senhor Queiroz foi localizado no sítio do advogado de Bolsonaro. Aliás, aqui convém abrir um parênteses para enfatizar aqui para vocês que, ao dar refúgio ao senhor Queiroz, esse tal advogado pode ter praticado, sim, o crime de favorecimento pessoal, que é uma conduta trazida no nosso Código Penal, o comportamento de alguém que auxilia um suposto autor de crime, nesse caso o senhor Queiroz, a subtrair-se das autoridades, ou seja, a escapar de autoridades competentes, como, por exemplo, o judiciário. Acho que essa eventual prática de favorecimento pessoal por parte desse advogado deve ser investigada e deve até mesmo produzir consequências em outras esferas, porventura até, quem sabe, com a suspensão ou cancelamento da inscrição deste profissional junto à OAB, por apresentar, ao que tudo indica, uma moral incompatível com o exercício da nossa profissão. Então, diante de tudo isso, qual foi a reação da família Bolsonaro? A começar por Flávio, ora senador da República. Segundo o senhor Flávio, não há nada a temer. Tanto ele quanto o pai estariam totalmente tranquilos e, nas palavras do atual senador, a prisão de Queiroz teria sido apenas mais uma manobra na tentativa de desestabilizar o governo de seu pai. Vemos aí como
tão frequentemente ocorre na nossa história, sobretudo na nossa história recente, vemos aí um político afetado de perto por investigações, por ações judiciais, tentando politizar um caso que é um caso judicial e que tem que ser examinado como tal, à luz de todas as provas produzidas nos autos. Em relação ao pai, atual ocupante da cadeira da presidência da República no Planalto, do Planalto ressoaram muitas tentativas de afastar a imagem de Jair Bolsonaro da figura do tal advogado, do proprietário do sítio que estava abrigando, para não dizer hospedando, o senhor Queiroz. Aliás, vimos agora ao final da tarde uma nota de uma determinada advogada afirmando que esse colega, esse tal advogado proprietário do sítio, jamais teria patrocinado interesses de Bolsonaro, o que contradiz todos os fatos que temos acompanhado ao longo do noticiário. Ontem mesmo, esse advogado compareceu à posse do novo ministro das Comunicações, ou melhor, do ministro da Propaganda, na qualidade de convidado pessoal de Bolsonaro. E acompanhamos alguns dias antes, algumas semanas antes, a atuação bem expressiva deste advogado no patrocínio das ações envolvendo Flávio Bolsonaro, incluindo essa ação sobre a rachadinha e até mesmo em ações envolvendo Jair Bolsonaro, como foi o caso de Adélio Bispo. Foi esse advogado proprietário do sítio tão filmado, tão gravado hoje, foi este advogado que atuou em nome de Bolsonaro durante as investigações acerca da conduta de seu esfaqueador. E na imprensa estrangeira? Na imprensa estrangeira, esse evento de hoje provocou repercussões retumbantes. Vários jornais de língua inglesa, de língua espanhola, como por exemplo New York Times, Washington Post, The Guardian, La Nación, vários jornais estrangeiros repercutiram a notícia mostrando a prisão, o encarceramento de um amigo muito próximo ao presidente da República e suspeito de envolvimento em corrupção no gabinete de um dos filhos do nosso primeiro mandatário. Vemos aí, mais uma vez, a nossa imagem bastante enxovalhada e a própria reputação do presidente da República mais arranhada do que já está, mostrando a todos mundo afora que aquele que foi eleito como um verdadeiro arauto da moral pública, como alguém que viria combater a corrupção, em cujo governo os corruptos, os malfeitos não teriam vez, vemos aí esse presidente bastante envolvido com pessoas de reputação nada recomendável, incluindo a pessoa que foi presa hoje. Portanto, temos aí o Brasil, o país, no mesmo atoleiro de sempre, constantemente envolvido em tramas policiais bem folhetinescas, cujos protagonistas compartilham mesmo um elevado grau de mediocridade e incompetência na gestão pública, na gestão da coisa pública. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.